Aqui é o Lobo, seu antigo aluno. Gostaria de saber a respeito de karma. Se é possível uma pessoa acabar zerando o karma, independente do que ela tenha feito. Parabéns aí pelo seu novo trabalho aí, cara. Olá, meus queridos amigos. Eu sou o Acácio e esse é mais um vídeo para falarmos sobre paz. E que beleza, hein? Agora recebi em vídeo a pergunta do nosso amigo Lobo. E ele também teve uma dúvida a respeito de karma, assim como outras pessoas ao longo desse mês. Você não vai acreditar, mas tudo o que você precisa saber a respeito de karma se encontra ali numa mesa de sinuca. É muito fácil simplificar o que seria karma. Quando pensamos em karma, geralmente as pessoas associam isso à dívida. Porém, no começo, a palavra karma não significava nada disso. Ela veio do sânscrito e significava apenas ação. Mas conforme os milênios foram passando, essa palavra começou a tomar alguns sentidos para expressar pecado, dívida. E hoje é comum você ouvir a expressão pagar karma. Então imaginemos a seguinte situação. Nós somos amigos íntimos, eu e você, e eu estou precisando de dinheiro. Então eu vou até você e te peço: meu querido, minha querida, você pode me emprestar R$200? Eu te pago assim que eu puder, provavelmente no mês que vem. Só que de repente você não é uma pessoa que ganha muito dinheiro. Talvez você seja uma pessoa que ganha menos de R$1.000 por mês às vezes. E já fazem uns 6 meses que tudo que você conseguiu juntar economizando foi esses R$200. Mas você quer me ajudar tanto que você vai lá e empresta esses R$200. Ok. Não era um dinheiro que estava sobrando, é um dinheiro que faria falta para você. Então, a partir desse momento, eu tenho uma dívida com a pessoa que me emprestou os R$200. Mas você só vai sentir que eu te devo alguma coisa porque foi uma grana até alta para você, uma grana que lhe fazia falta. Agora, imaginemos outra situação. E se você fosse rico? Se você fosse uma pessoa que ganha talvez R$20.000 por mês, não precisa ser ainda a nível milionário, né? Mas imaginemos uma pessoa que ganha R$20.000 por mês e me emprestou o troco da padaria, os R$200. Mas será que essa pessoa lembraria da minha dívida para com ela? Que diferença faria se eu devolvesse os R$200 para uma pessoa que ganha R$20.000 por mês e sobra dinheiro? Às vezes sobram 10 mil por mês. Será que essa pessoa lembraria que eu devo algum dinheiro para ela? Nessas horas eu lembro de 2 amigos meus daqui da região que o povo xamânico aqui da região conhece, o Marcelo e o Elbert. Quando algumas pessoas precisavam de ajuda financeira e eles tinham como dar essa ajuda, eles ajudavam com o dinheiro que eles podiam. Porém, as pessoas às vezes saíam da situação de aperto, da situação difícil financeira que elas estavam passando, e queriam retribuir isso a eles. Só que eles têm uma postura diferente na hora de receber esse dinheiro de volta. Quando eu precisei de ajuda financeira e um deles me ajudou, eu disse: nossa, muito obrigado, eu já consegui o dinheiro, estou enviando para você, me manda sua conta para fazer o depósito. E ele simplesmente disse: você pode me pagar de volta se você fizer isso pela próxima pessoa que precisar da sua ajuda. Alguns anos depois, uma amiga minha precisou de um dinheiro. Eu já tinha esse dinheiro sobrando porque era justamente a mesma quantia que eu tinha tomado emprestado desse amigo meu e que ele não me exigiu que eu pagasse de volta. E quando a minha amiga precisou, eu emprestei para ela. Mas dentro de 2 semanas ela já conseguiu recuperar esse dinheiro e ela estava pronta para me pagar. E eu falei: não, agora você faz isso para a próxima pessoa que precisar. Ou seja, esses rapazes, esses meus amigos aí que me mostraram essa mentalidade, não conhecem a minha amiga. Eu não preciso conhecer quem vai ser a pessoa que ela vai ajudar. Mas isso começou com eles, eu também participei, e isso vai gerando uma cadeia de eventos positivos. Acredite, o perdão não é um ato isolado. Muitas pessoas se beneficiam dele. Pessoas que você nunca viu na vida. Agora, trazendo essa situação de emprestar dinheiro de um pobre ou de emprestar dinheiro de um rico, como nós podemos trazer isso para a situação do karma que nós estamos abordando hoje? Então, os pensamentos mais clássicos seriam do tipo: bom, se eu conheci uma pessoa em outra vida e por
acidente ou por maldade eu furei os olhos dessa pessoa. Isso me gera um karma negativo e eu teria que voltar na minha próxima vida cego, ou perder os olhos ou perder a visão durante a vida, para que eu pudesse pagar pelo mal que eu cometi. E aí as pessoas usam isso como desculpa para explicar várias coisas que não têm explicação, como os problemas congênitos de saúde, ou como, por exemplo, os desastres que acontecem nas nossas vidas. Por que será que acontece isso comigo? Ah, porque numa vida passada eu vi que eu era um desmatador e queimei muitas florestas, por isso que minha casa pegou fogo, por exemplo. Mas as pessoas querem realmente encontrar uma razão mística para tudo. Não tem. Não no meu ver. Então, karma é tido como dívida. Mas como eu pagaria essa dívida para uma pessoa que não se considera ofendida por mim? Imagine que uma pessoa tenta me fazer mal. Mas será que essa pessoa realmente consegue fazer mal para mim? E se eu não me sentir ofendido com aquilo que a pessoa pensa ter feito para mim? Será que ela tem uma dívida comigo? Seria a mesma coisa comparando com o exemplo anterior no qual eu usei a dívida de dinheiro, por exemplo. Como que eu vou pagar uma dívida para uma pessoa que é rica e a quantidade que ela me deu não faz diferença nenhuma na vida dela? Então, como que eu posso exigir que uma pessoa pague uma dívida kármica para mim, sendo que eu não me sinto ofendido por ela? E essa psicologia você pode aplicar para qualquer coisa da sua vida. Por exemplo, os relacionamentos que terminam e aí o ex fica praguejando lá, por exemplo. Nossa, eu era tão bom para ela, mas agora ela vai ver só. No próximo cara por quem ela se apaixonar, ela vai comer o pão que o diabo amassou com o pé ou com o rabo, né? Então a pessoa se ofendeu tanto pelas coisas que a outra pessoa fez que ela quer que a outra pague isso de alguma forma, com o sofrimento, na verdade. Mas tudo isso muda na hora em que esse homem abandonado encontra uma mulher que o satisfaz muito mais em todos os sentidos. Uma mulher que é muito mais companheira, que não o abandona, e ele começa a enxergar um profundo sentido em ele ter sido abandonado pela namorada anterior. Você já teve dessa situação? De você encontrar alguém que foi tão especial para você, que você sente que você finalmente entendeu por que nunca deu certo com ninguém mais? Que ter encontrado aquela pessoa era razão suficiente para você ter sofrido tudo que você sofreu antes? Então, quando esse homem abandonado encontra essa nova companheira, ele esquece a dívida que ele pensava que essa ex tinha para com ele. E aí você começa a perceber que os movimentos que aconteceram, mesmo aqueles que são parecidos com tragédias, eles tinham uma função que na verdade era ajudar você de alguma forma. Assim sendo, quem manteria ainda a ideia de karma na cabeça? Hoje vemos karma como dívida. Porém, na origem da palavra, era apenas ação. E nesse sentido, o melhor exemplo que existe de como ilustrar o que é realmente o karma é o jogo de sinuca. Todas as coisas ao seu redor são suficientes para te fazer despertar. Todas as coisas estão te trazendo alguma mensagem. E eu aprendi uma muito bonita no jogo de sinuca. Porque no jogo de sinuca você tem um ambiente fictício que é a mesa. Então você tem a mesa de mármore, então você tem aquela bola branca que representa o corpo. Ela não entra na caçapa, ela fica até o fim do jogo. Você tem o tomador de decisões, que é o taco, que comanda o corpo, que é a bola branca, para que ela tenha uma interação específica, pelo menos dentro do desejado, com as outras bolas, que são as bolas coloridas, que representam também outras pessoas. Elas têm diferentes cores, têm diferentes números, posições. E existem algumas bolas que a bola branca não pode tocar dependendo da jogada. Então você quer salvar algumas bolas ou quer matar algumas bolas. E o objetivo da competição é matar mais que o adversário. Eu descobri que o universo inteiro é um grande jogo de sinuca. A mesa de mármore seria o ambiente, seria o espaço e inclusive o tempo. Seria o conjunto de tudo, o universo. Que é onde vai se desenrolar a história da bola branca matadora, que seria o seu corpo interagindo com as outras bolas, que seriam as outras pessoas, nações, posições, cores e tudo mais. E nem tudo sai de acordo com a sua vontade.
tem um monte de variáveis ocultas. Às vezes você mira bem naquela direção, você tem um desejo, você tem uma meta, você tem um objetivo com relação a outras pessoas, então a gente pode somar a isso aí objetivos de família ou de relacionamento, as coisas que acontecem na sua vida, e você tenta ao máximo fazer com que aquilo que você quer aconteça. E você nem sempre consegue acertar os movimentos que você gostaria, porque tem muitas variáveis ocultas que você não consegue nem sequer calcular. Variáveis de tempo e espaço. Mas uma coisa é muito curiosa. Toda jogada que você faz tem alguma influência nas demais bolas. Nenhuma jogada na sinuca é um fato isolado. A tacada que você dá na sua bola branca sempre tem algum efeito, mesmo que mínimo ou indireto, sobre todas as outras bolas e sobre todo o ambiente ou universo daquele jogo, daquela partida. Contudo, o jogo inteiro não passa de uma simulação simbólica da competição que nós temos dentro das nossas próprias mentes, que é esse nosso desejo de trocar de papel entre vítima e carrasco. E cada nova vida, para aqueles que são reencarnacionistas, seria uma nova partida. E é engraçado porque não importa quantos jogadores, quantos tomadores de decisões entrem para jogar ali naquele mesmo universo, o resultado sempre vai ser igual e nunca vai ser importante. Você nunca vai ver uma partida de sinuca que termine diferente do seguinte resultado: a bola branca sozinha na mesa verde. É sempre a mesma mesa sem as bolas coloridas, apenas a bola branca solitária. Isso já é o suficiente para te mostrar que a vitória é solidão. A vitória exclui todos os demais. Do que adianta você ganhar de todos e ficar sozinho? Só que ninguém percebe que o jogo de sinuca está ali para te mostrar muitas coisas, mas principalmente que tudo que você consegue com a competição é separação e solidão. E que na verdade toda e qualquer atitude sua nessa mesa, ou seja, nesse universo, não tem efeito nenhum. O tempo em que sua bola branca rola é menos do que um piscar de olhos na eternidade. Você jamais conseguiu alterar a perfeição de alguém ou de alguma coisa com qualquer atitude sua, nem para bem e nem para mal. Ao invés de ficar engessado com a ideia de karma, curta bastante a sua vida, porque em breve o seu corpo vai rolar para a última caçapa da sua vida, que vai ser o caixão. E que, na verdade, todas as suas ações aqui, independente de quais sejam, não são tão importantes quanto você imagina. A cada rodada, as bolas continuam intactas e a mesa também. Foi apenas um sonho no qual você pensou que matou todo mundo e que venceu de alguma forma. Teve uma época em que eu fui vegetariano, mas principalmente como uma maneira de eliminar karma. Eu estava tendo alguns problemas psicológicos, coisa que todo mundo tem uma vez na vida, raramente alguém escapa. Mas eu estava sentindo que, nossa, isso só pode estar acontecendo porque eu tenho karma a pagar, por eu estar comendo animais talvez. E aí eu me tornei vegetariano e depois fui um pouco mais intenso, me tornei vegano, e eu comecei a militar isso para algumas pessoas que eu conhecia, dizendo que era muito importante não matar os animais e que a alimentação com carne era errada de alguma forma. Aliás, um fato curioso a respeito de vegetarianismo é que Hitler era vegetariano. Mas eu aprendi uma coisa: karma é inseparável do corpo. Ou seja, se você tem um corpo, você terá karma inevitavelmente. Não há como zerar karma aqui. Então fique tranquilo, porque isso é uma coisa que não tem solução. Não existe como eliminar o karma. Fique tranquilo e namastê. Não está terminando agora o vídeo não. Mas não tem como separar, porque assim como no jogo de sinuca, nenhum ato aqui é isolado. Você pode pensar que as suas atitudes não alteram nada, realmente não alteram porque não tem grande importância. Você não é uma pessoa má
por conta dos erros que você comete, mas você muda a ordem das coisas. Mas eu me arrisco a dizer que hoje mesmo, até agora, você já deve ter cometido pelo menos umas 10 atitudes que te geraram karma negativo. Se karma existe. Eu sinto que não existe, então eu falo isso dando risada. Por exemplo, você tem agora na sua mão algum aparelho celular ou um laptop, um notebook, um computador. Existem milhares de componentes diferentes dentro de um simples celular. Porém, um celular nunca é feito do começo ao fim na mesma indústria. Ele tem que receber esses componentes de diferentes indústrias que estão distribuídas ao redor do mundo inteiro. E é comum que, em algumas indústrias, se utilize trabalho escravo, ou, no mínimo, um trabalho abusivo ou condições de vida subhumanas para alguns trabalhadores. Como que fica a sua situação kármica se você está participando do trabalho escravo, mesmo que lá na ponta da corda? Você conhece algum vegetariano, algum militante dessa causa que fuma o verde? E eu nunca vi nada de negativo a respeito da planta em si. Quem planta a própria maconha? Quase ninguém. Portanto, as pessoas que gostam de consumir isso, em geral, têm que ter contatos com uma boca de fumo. E qual que é o impacto que está gerando esse financiamento que ele faz, dando dinheiro para os traficantes? Há muitas crianças envolvidas com o tráfico de drogas na favela, mas simplesmente porque existe um mercado. E aquela pessoa que fuma essa maconha que vem dessa origem, às vezes não imagina que está afetando uma criança, porque ela, como consumidora, consegue se sentir como se estivesse fora do movimento, lá na ponta da corda. Bom, eu fumo minha maconha e não faço nada de mal para ninguém. Ok, provavelmente você não faz nada. Mas assim como num jogo de sinuca, nenhuma jogada é isolada. Alguém se afeta por conta disso. Se você está me assistindo agora, isso só é possível graças à energia elétrica. E aqui no Brasil, a maior fonte de energia elétrica é a usina hidrelétrica. Mas sempre que você faz uma usina hidrelétrica, você tem que desmatar uma área gigantesca, alterar a fauna e flora da região, e às vezes populações inteiras têm que mudar de lugar para aproveitar aquele lugar específico no qual se quer construir uma usina hidrelétrica. Inclusive, tribos indígenas acabam desaparecendo por conta disso. Portanto, o karma é apenas ação. E toda ação vai fazer uma alteração no espaço e no tempo. Não há como eliminar o karma enquanto existir o universo. O universo e qualquer corpo tem karma e jamais deixará de ter karma. Porque karma é ação, movimento, é a vida do universo. Quando a ideia do corpo foi originada, a ideia do karma se originou. Isso não quer dizer que ambos sejam reais. A única maneira de você zerar karma é perdoando, principalmente perdoando a si mesmo. Assim como no exemplo do dinheiro que eu disse antes, como que eu vou exigir que alguém me pague um dinheiro que eu emprestei, se esse dinheiro não faz diferença nenhuma na minha vida? Não seria melhor que eu perdoasse essa dívida para que essa pessoa possa perdoar a dívida de alguém mais? E assim esse dinheiro passa a ser mais útil numa fila de pessoas que eu nem posso contar? Como que eu posso exigir que alguém pague um karma por ter me ofendido se eu não me senti ofendido? E para perdoar, apenas reconheça que são apenas movimentos numa mesa, mas nenhum desses movimentos altera a sua perfeição e a perfeição de mais ninguém. Não importa quantas vezes você tenha se imaginado vítima, a sua perfeição jamais foi alterada. O ser humano é o único bicho que pensa que é imperfeito. Mas você nunca vai ver um cachorro triste porque gostaria de ser um cachorro melhor, ou uma árvore tristonha porque gostaria de ser uma árvore melhor,
ou um gato ou um peixe querendo ser um peixe melhor. Apenas o ser humano consegue imaginar a imperfeição, mas é apenas uma ideia e que não é real. Assim sendo, ninguém alterou a sua perfeição até hoje. Você pode perdoar porque nada aconteceu. E você mesmo não conseguiu alterar a perfeição de ninguém ou de qualquer outra coisa nesse universo. Portanto, perdoe-se. Bom, meus queridos, era somente isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço por todas as mensagens e por vocês estarem sempre assistindo e se inscrevendo aí no meu canal e também me adicionando nas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu aguardo vocês todos lá para a gente trocar algumas ideias. E quem tiver dúvidas ou sugestões de vídeos, pode entrar em contato comigo que eu adoro recebê-las. Muito obrigado a todos, um forte abraço e Namastê!